Você acha que as emoções influenciam nos seus estudos? Fala galera, meu nome é Thales. E Tayane. Fala galera, mais uma dica de hoje, só que com uma participação especialíssima, né? A gente já tinha comentado sobre essa pessoa em alguns outros vídeos, mas trouxemos uma psicóloga formada para poder falar sobre emoções, que é um assunto que a gente queria já trazer para vocês. Falar sobre estudos, falar sobre, inclusive sobre estratégias de como controlar as emoções no dia da prova, porque como o Thales bem ressaltou na última dica da gente, a gente já está se encaminhando para a prova e a gente está já, né, chegando lá. Isso. Já está chegando em janeiro. Isso, então a gente já está chegando aí na nossa cronologia, está chegando cada vez mais próximo da prova e os estudos vão ficando cada vez mais com aquele fardo, aquele excesso de informações. A gente vai acordar para estudar, já vem um monte de coisa na nossa cabeça, então a gente vai estar aqui falando como organizar isso aí, dando dicas e direcionamento para você organizar as emoções ao seu favor. Mas e aí, Thaís? E a gente está falando muito agora no começo, porque o vídeo vai ser praticamente com a gente mudo, porque como a gente disse, quem vai falar hoje é Tayane, que além de ser minha irmã e minha melhor amiga, os meus alunos já sabem disso, é psicóloga formada e tem dedicado um tempo muito grande aí, desde 2016, a estudar emoções e a como elas se comportam e tudo mais. Mas a gente vai abrir um espacinho agora para ela se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela. E aí, Tayane? Isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao pessoal do projeto Exatos TT pelo convite, né? Apesar de ser meu irmão, é uma pessoa que eu admiro muito e é um projeto que eu tenho acompanhado desde o início. Então, obrigada meninos, Thales Albert, Thales Henrique, pelo convite e por estar aqui com vocês. Como o Thales falou, meu nome é Tayane, eu sou psicóloga, trabalho já há alguns anos com educação socioemocional, tanto produzindo materiais para a escola como para professores. E é um prazer estar aqui com vocês e poder estar contribuindo com um pouquinho do meu olhar. Massa. Então vamos lá. Gente, a gente escolheu chamar a Tayane aqui, não simplesmente por ela ser minha irmã, né? Mas por, como a gente falou, por ela ter já uma bagagem aí sobre emoções, sobre como emoções podem alterar a nossa vida. E a gente está uma semana conversando praticamente como é que essas emoções podem alterar os nossos estudos. Então a dica de hoje, tá aí embaixo, vai ser como identificar e regular as emoções para os estudos, né? Então a dica de hoje vai ser como identificar e regular as emoções para o estudo, para a prova também, mas eu não vou escrever isso senão vai ficar muito grande aqui para vocês, tá? Então a primeira dica que a gente separou, estava conversando aqui, qual foi a primeira dica que a gente separou, Thales? Identificar as emoções. Identifique suas emoções. Tayane, faz aí uma introdução sobre emoções, por que é tão importante identificar o que a gente está sentindo? Isso. Bom, primeiramente, né, antes da gente falar sobre identificar emoções, é importante a gente saber que as emoções elas fazem parte de todos nós, né? Se eu perguntar para vocês, alguém aqui não sente alguma emoção, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir responder. Meninos, vocês sentem, né? Emoção? Com certeza. Com certeza. Porque elas fazem parte de todo ser humano, inclusive elas influenciam a maneira como a gente interage, como a gente vê o mundo à nossa volta, né? As emoções, elas são respostas do nosso organismo que nos ajudam, nos sinalizam uma mudança no nosso comportamento para que a gente possa se adaptar e até para que a gente possa sobreviver. Então, evolutivamente falando, se a gente não sentisse medo, por exemplo, a gente não fugiria das coisas que fossem arriscadas para a nossa vida. Então, frustração, medo, ansiedade, alegria, prazer, todas essas emoções, elas têm um papel na nossa vida. E a questão não é não sentir emoções, mas como eu lido com essas emoções de maneira que elas favoreçam o meu bem-estar, as minhas metas, o meu objetivo e as pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que a primeira questão, meninos, é esse olhar sobre as emoções, né? A questão não é não sentir emoções, mas como eu lido com elas e pensando também no processo de aprendizado, as emoções elas estão ali tendo um papel fundamental. Ansiedade, por exemplo, por uma prova é muito importante. Não tem como estudar para o Enem se eu não tiver ansiedade. Ansiedade é um medo do futuro, do que pode acontecer. Ela me prepara, por exemplo, e ela me sinaliza que eu preciso me organizar, me planejar, porque tem algo chegando e eu tenho ali que cumprir determinados critérios para que eu possa fazer aquela prova, no caso do Enem específico. Então, se eu não sinto ansiedade, eu não vou me preparar, eu vou ficar relaxado o ano inteiro, vai chegar um dia antes da prova e eu vou me dar conta que nada aconteceu.
Agora, se essa ansiedade estiver muito intensa, estiver demais, eu posso ou procrastinar os meus estudos, ou eu posso ficar pensando naquilo muito tempo e não conseguir me concentrar na minha prova. Então eu tenho que encontrar ali um equilíbrio para que eu possa regular essa ansiedade de maneira a usar ela para esse planejamento, para atingir as minhas metas. Isso acontece com frustração, com raiva, até mesmo com alegria. Se eu estiver muito entusiasmado, eu também não consigo me concentrar. Então eu tenho que olhar aí para essas emoções buscando uma maneira de equilibrá-las para o meu objetivo. Massa, entendi. E assim, deu para entender que emoções são muito importantes para a gente estudar. Elas existem, a gente tem que essa questão. A primeira dica é como identifique suas emoções. Mas como é que a gente faz isso, Thay? Como é que a gente usa essas estratégias? Pronto. Identificar emoções passa primeiramente pelo crivo de você ter consciência sobre elas. Então, se você não tem consciência sobre algo, como é que você vai se planejar para poder mudar ou deixar aquilo ajustado da maneira como você gostaria? Então, a primeira dica é: tenha consciência daquilo que você sente. Muitas vezes, durante o dia, a gente não percebe que as emoções elas estão ali nos influenciando na maneira como a gente estuda, na nossa motivação, até na nossa desistência dos estudos. Então, a primeira estratégia que eu dou para vocês é anote. Se você não tem o costume de pensar sobre aquilo que você sente, quando você começar a estudar, você pega um caderninho, um bloco de notas do computador, enfim, qualquer coisa, e anota lá como é que você está se sentindo. Frustrado, desmotivado, empolgado, animado, coloca lá. No decorrer dos estudos, você começa a pensar, mudou do início para cá? Eu estou me sentindo da mesma forma? E aí você vai anotando para que você comece a ter consciência sobre as suas emoções. Isso vai fazer com que você consiga refletir e pensar melhor sobre elas e sair desse piloto automático de só ficar agindo influenciado pelas emoções, mas sem ter consciência do que está acontecendo ali. Então, a primeira estratégia, anotar sempre que lembrar como é que eu estou me sentindo. Boa. Isso é a estratégia para a dica de identificar as emoções. Mas agora a gente vai cair na segunda dica, que é como se fosse Tá ali intimamente ligado com a primeira dica. Que é a segunda dica, qual é? Segunda dica é: feita a identificação, vamos olhar para a segunda dica: como regular as emoções a favor do nosso estudo. E aí, Daiane? Então, primeira coisa que a gente fez foi anotar lá no caderninho como a gente se sente, né? Como eu falei anteriormente, anotar como eu me sinto vai aumentar essa minha consciência. Tive consciência do que eu estou sentindo, o que fazer com isso agora. Esse é o ponto de regular nossas emoções. É muito comum, especialmente na cultura em que a gente está inserido, pensar que toda emoção tem uma reação automática. Se eu falar pra vocês assim, sentir raiva, qual é a reação automática que vocês pensam, meninos? Quebrar tudo. Quebrar tudo, bater em Tarde, algo ou alguém. Meu Deus do céu. Então, sentir raiva muitas vezes está associado a quebrar as coisas, gritar com alguém, agredir alguém verbalmente ou fisicamente, mas a raiva não necessariamente gera esse comportamento. É porque muitas vezes essa lacuna que tem entre sentir raiva e fazer algo acaba sendo muito rápido e a gente mistura tudo como se emoção fosse comportamento. Mas na verdade, a emoção ela motiva o nosso comportamento. Agora, se eu consigo criar essa consciência e encontrar estratégias para regular essa emoção, não necessariamente eu vou bater em Thales Albert quando ele me deixar com raiva. Eu vou ali me acalmar, pensar no que eu posso fazer e depois eu volto ou para conversar com ele ou para encontrar alguma outra solução para o que a gente está passando. Então, regulação emocional é não negar essa emoção, é aceitar ela, acolher, mas encontrar estratégias para que eu possa lidar com ela de maneira que ela me ajude, no caso aqui do que a gente está falando, nos meus estudos. Massa. Aí, a gente estava conversando aqui, galera, e aí eu, Thales, Taiane, a gente estava conversando aqui, e a gente tentou identificar quais são as emoções que mais influenciam na hora do estudo, né? E a gente separou 3 emoções aqui, que é muito recorrente, né? E Taiane vai sugerir, como ela mesma vai falar, mas não existe uma receita pronta, né? Não é uma estratégia certa, mas ela vai sugerir algumas estratégias que vocês podem adotar para poder vencer essa regulação, né? Que é necessária. Depois que você identifica, você tem que saber como agir. Então, quais são os três sentimentos maiores que a gente identificou aqui, Thales? Listamos 3 sentimentos baseados assim, no nosso convívio do meio estudantil. Assim, a gente identificou os 3 sentimentos que mais permeiam a nossa realidade ali em pessoas que estão em fases decisivas de estudo. No caso, quem está prestes a prestar um vestibular, que são ansiedade, raiva e frustração. E aí, Thales? Então, Como meninos, lidar com isso tudo?
É bem complexo, primeiramente, a gente falar sobre emoções e como lidar com elas, porque como o ser humano ele é muito complexo, né, como eu estava falando antes, não tem uma receita pronta de sempre que você sentir ansiedade, Thales, faça isso que vai dar certo. Sempre que você ficar com raiva, faça isso. Na verdade, compreendendo, né, que as emoções fazem parte da gente, a gente vai começar a pensar em estratégias que funcionam. Então aqui, no caso, eu separei algumas estratégias, mas não necessariamente vocês vão se identificar com elas ou vocês precisam sempre estar fazendo. Vocês podem testar e ir encontrando o formato que fica melhor para vocês, certo? Então, dito isso, pegando a primeira emoção que os meninos falaram, a ansiedade. A ansiedade é extremamente comum de acontecer e da gente sentir antes de uma prova e, mais uma vez, é importante que a gente sinta essa ansiedade, porque é isso que vai nos motivar, vai ser o gatilho para que a gente possa se preparar, se planejar. Agora, se essa ansiedade está demais, que é também comum de acontecer em anos de prova de Enem, a gente precisa encontrar maneiras de dar uma diminuída aí para que isso não atrapalhe os nossos estudos. Então, a estratégia que eu separei para vocês é escreva. Escreva antes de começar a estudar, se você está muito ansioso, com a cabeça cheia de coisas sobre aquilo que você está sentindo. Quais são os seus medos, o que você está sentindo, quais são as possibilidades, porque aí você vai colocando um pouquinho para fora aquilo. Se você não gosta de escrever, não tem problema, digita no computador. Se você não gosta de digitar também, grava um áudio para você mesmo. O importante é você ir colocando para fora. Se você quiser depois, você pode ler ou você pode ouvir, porque só isso já vai fazer com que a intensidade dessa ansiedade ela diminua um pouco. E aí, para que você consiga render algo durante o dia, eu indico que você estabeleça uma pequena meta. Porque qual é a grande questão da ansiedade? A gente está sempre pensando lá na frente, é no dia da prova, é na quantidade de tempo que eu tenho, é nas coisas que faltam para eu estudar, quando na verdade o que eu posso fazer hoje não está necessariamente ligado ao impacto daquela prova. Então, quando você estiver se sentindo muito ansioso, coloque essa pequena meta, depois que você escrever, colocar lá no papel ou no gravador como você está se sentindo e foca nessa meta por hoje. Mesmo que essa meta pareça muito pequena comparado ao dia da prova, são esses pequenos passos que vão fazer com que você tenha um bom desempenho no dia da prova. Então, foca neles, certo? Então, agora, ansiedade, tá bom? Sim. Essa estratégia? Vamos lá para frustração e raiva. Então vamos para a nossa segunda, que é a raiva. Quando eu estava conversando com os meninos, eles estavam falando sobre a raiva num contexto muito específico, né? Às vezes a gente fica com raiva, na verdade, das condições externas que nem sempre são favoráveis para que a gente possa estudar. E a gente queria que essas condições externas fossem favoráveis, seja o acesso a algum material, seja uma internet, seja um livro e etc. E realmente, se sentindo injustiçado, é natural que a gente sinta essa raiva para que a gente possa se movimentar em prol de algo. Então, a primeira coisa para fazer quando a gente está com raiva é se acalmar, certo? Não tem outra receita, tem que ter alguma estratégia para se acalmar, porque a raiva ela traz muita energia com ela. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de, primeiramente, deixar o nosso corpo mais relaxado. Então, pode ser bebendo uma água, lavando o rosto, escutando uma música. No final, a gente vai estar falando sobre outra dica também que ajuda nesse relaxamento do corpo, mas a primeira coisa é se acalme, né? E aí, encontre algum jeito de fazer isso. E a estratégia que eu separei pós se acalmar é que vocês pensem em responsabilidades. Então, vocês podem pegar aí o caderno de vocês ou o computador e colocar 2 quadrinhos. Um com as suas responsabilidades e o outro com o que não depende de você. O que são as suas responsabilidades? O que você fala, o que você faz, como você usa o seu tempo, o que você tem para fazer em relação às suas ações, aos seus valores, às suas crenças. Isso você pode investir muita energia porque vai estar diretamente ligado ao seu comportamento. No outro quadrinho, você vai colocar o que não é da sua responsabilidade, mesmo que você se frustre porque você gostaria que fosse diferente. Então, se é a internet, por exemplo, da sua casa que não está respondendo, naquele dia a internet não está pegando de jeito nenhum. Você já fez tudo o que você podia fazer? Já. Então, não está na sua responsabilidade, vai estar nesse outro quadrinho. E isso você vai fazer com tudo que está fora da sua responsabilidade. No final, tudo que está no quadrinho da sua responsabilidade, que é o seu tempo, a maneira como você usa o seu tempo, os seus estudos, o que você escreve, o que você investe, você vai focar naquilo. Porque o que não é da sua responsabilidade vai fazer você gastar muita energia e provavelmente não vai depender de você para mudar. Então você está ali investindo tempo, investindo muitas vezes da sua própria ansiedade, mas aquilo não depende de você. E por fim, a frustração que vocês colocaram, que também é muito comum de acontecer quando a gente está estudando, principalmente quando a gente já está cansado, que não consegue entender ou que não consegue render aquilo que a gente está esperando dentro dos nossos estudos. Então, para a frustração, eu separei aqui a estratégia de reconhecer os seus próprios limites.
Isso é muito importante quando a gente está num processo de estudos, num processo de aprendizado. Cada um tem um limite único, seu. Eu, por exemplo, se eu tentar 3 vezes fazer uma coisa que eu não tô conseguindo, eu já fico ali no meu limite para poder parar. E eu sei que eu tenho que parar, me acalmar de algum jeito e voltar para ali. Então, reconhecer esse limite é importante, porque senão você vai estar tirando muito do seu corpo e ali aumentando a intensidade dessas emoções que não são tão interessantes assim de estarem intensas naquele momento do estudo. Então, reconheça até que ponto você consegue errar as questões, até que ponto você consegue responder os simulados e não tá tão produtivo assim, para que você possa mudar a estratégia, fazer outras atividades e depois voltar. Inclusive pedir ajuda. Então, pedir ajuda, gente, não é vergonha, certo? É inclusive uma necessidade de todo ser humano. Então, se você não está conseguindo render, se você não está conseguindo aprender, reconheça o seu limite naquele aspecto e procure seu professor, procure um amigo, procure os vídeos do Exatas TT para que você possa estar ali melhorando, se aprimorando e diminuindo a intensidade da frustração quando você estiver estudando. Uma última coisa que eu queria falar, meninas, sobre isso é sobre a automotivação. Muitas vezes, quando a gente fala de regular emoções, a gente pensa em diminuir a intensidade daquilo que não é legal de sentir, que eu não gosto de estar sentindo. Raiva, frustração, ansiedade. Mas regulação emocional é também a gente conseguir estimular na gente emoções que são agradáveis. E para estudo isso é fundamental. Você está o tempo inteiro também se automotivando. E aí uma estratégia bônus que eu deixo aqui dentro dessa dica é que vocês lembrem por que vocês estão fazendo aquilo. Estudar é muito cansativo. Estudar é desgastante, estudar é pressão em cima da gente. Então lembrar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou estudando até essa hora? Por que eu estou há tantos dias abrindo mão do meu final de semana por conta de uma prova? Lembrar a sua motivação vai ali gerar em você também uma emoção confortável, porque aquilo vai te deixar animado, entusiasmado, vai renovar a sua energia para que você possa continuar estudando. Então regular emoções é também saber que a gente pode estimular emoções agradáveis, certo? Nossa terceira dica, pra gente finalizar, que o vídeo já tá ficando longo já. Nossa terceira dica vai no viés de... uma das estratégias que a gente mais elenca aqui e que Tayane vai explicar agora, inclusive, como fazer, que é a respiração consciente. Essa dica é matadora, tanto para os estudos quanto para a prova. Essa dica a gente fez pensando direto na prova, o dia da prova. Você vai estar lá na hora da prova, você por algum motivo perdeu o foco, ansiedade, ou se frustrou, ou ficou com raiva, ou não está conseguindo fazer as questões que você acha que você está fazendo, sentiu que houve uma alteração emocional que você não está conseguindo controlar, então essa dica vai ser para você. E aí, Thay? A galera tá lá na hora da prova, ficou nervosa, ansiedade bateu. Como é que funciona isso de respiração consciente? Vale ressaltar que é uma dica que não vai causar nenhum problema de desclassificação. Ela pode ser feita durante o processo da prova mesmo. E não vai atrapalhar ninguém. Não vai atrapalhar ninguém. E aí, tá? Exatamente. Bom, os meninos já falaram bastante, inclusive, sobre essa dica. Ela serve tanto para regular aquilo que você está sentindo na hora da prova, como também para regular aquilo que você está sentindo nos estudos. Inclusive, é interessante que vocês treinem essa técnica antes da prova, porque aí no dia da prova vocês já estão familiarizados e já criam um hábito de fazer isso para estar ali regulando e relaxando. O que é a respiração consciente? É uma coisa que já faz parte da gente, né? Porque todo mundo respira também, a gente precisa fazer isso para viver, mas é uma respiração diafragmática, que é aquela que assim que a gente nasce, a gente faz ainda essa respiração, só que a gente vai crescendo e vai entrando tanto no piloto automático, na correria, no tudo, que a gente não usa mais essa potência da nossa respiração. E trazer a consciência sobre isso vai ajudar o nosso corpo a relaxar. Então, respiração consciente é quando eu respiro conscientemente, contando de 1 até 4 ou de 1 até 5 para o ar entrar nos nossos pulmões, de 1 até 4 ou de 1 até 5 para ele sair, e isso vai ter uma série de impactos no nosso corpo. Então, a nossa pressão sanguínea ela vai diminuir, vai aumentar a oxigenação no nosso cérebro, o nosso coração vai diminuir os batimentos cardíacos, isso vai fazer com que a gente se sinta mais relaxado e fique mais consciente. Então tá lá fazendo a prova, bateu aquela ansiedade, o coração acelerou, não conseguiu mais se concentrar, fica numa posição confortável para você ali naquela cadeira. Eu sei que nem sempre é possível ficar numa posição confortável nas cadeiras de prova. Atenção, uma dica prática agora, viu? Observa que ela vai fazer a respiração consciente agora. Vai lá. Senta de uma forma que você fique confortável, solta lá seus braços, se você está segurando a caneta, solta tudo, faz isso que os meninos estão fazendo, né? Fica de uma forma mais relaxada.
Se você se concentrar melhor fechando os olhos, você pode fechar. Se você preferir não fechar, ficar aberto, você pode também deixar. Isso é opcional. E aí o que você vai fazer? Você vai puxar o ar pelo nariz, contando aqui nesse exemplo de 1 até 4. E aí você vai fazer mentalmente essa contagem. Terminou, você solta contando de 1 até 4 nesse mesmo tempo. Você vai repetir isso de 4 a 5 vezes lá na hora da prova. Ou até você conseguir achar que você está mais calmo, mais relaxado com aquilo que você está fazendo. Se aí na sua casa agora você fizer isso 3 vezes, você já vai ver que seu corpo vai dar uma baixa, assim, ele vai dar uma relaxada. E esse é o objetivo. Esse relaxamento vai fazer com que vocês consigam pensar melhor e com que vocês tirem o foco daquele batimento forte, daquela ansiedade ou daquele medo que está batendo na hora da prova. Use isso para estudar, use isso na hora da prova, que com certeza vai ajudar vocês a estar ali mais concentrado e a voltar para o aqui e agora. Isso também é válido para concentração. Saiu a concentração, está muito ligado em muita coisa, já que está cansado, faz respiração consciente, que vai te ajudar a voltar ali para o foco e se concentrar melhor. Então vamos para o nosso resumo final, só para a gente sintetizar. Quem vai dar o resumo final hoje vai ser a própria Tayane, porque ela tem gabarito para fazer isso. E aí a gente vai encerrar, a gente sabe que o vídeo está longo, mas o vídeo está com a qualidade, ó. Fera demais. Fera demais, então não deixa de assistir ele todo não, tá bom? E aí, Tayane, vamos fazer o nosso resumo hoje. Primeira dica. Identifique suas emoções. Segunda dica. Encontre estratégias para regular suas emoções. E terceira dica. Respiração consciente. Exercite a respiração consciente. Beleza, show de bola. Então, galera, foi essas dicas de hoje, né? A gente hoje quis deixar um tom bem especial, a gente trouxe uma pessoa diferenciada aqui pra vocês. Pra gente não estar aqui falando sobre coisas que a gente não entende, a gente tem muito essa preocupação de falar sobre essas coisas que não entende. E se você gostou do tema, é uma coisa que realmente altera seus estudos, altera quando você vai fazer uma prova, nem que seja de ensino regular, né? Entre no blog da Tayane, Isso. Que se chama Emociona-te, a gente está colocando o nomezinho aqui, mas na descrição vai ter o link para você entrar no blog. Lá vai ter artigos específicos inclusive para esses métodos que a Tayane acabou de falar aqui. São coisas pequenininhas, né? A gente poderia indicar aqui um livro de 550 páginas, de 300 páginas, mas para quem está estudando por Enem, para quem está estudando para um concurso... Muita informação. É muita informação ao mesmo tempo. Então vai lá, acessa o blog de Tayane, dá uma leitura rápida, leitura de manhã, medita naquilo ali, reflete, bola para frente, como diz Thales, dá um soco, um pontapé, um chute no Enem e passa nesse negócio aí. Inclusive o que nos motivou a estar fazendo esse vídeo com esse feat de Tayane foi justamente a estreia do blog dela. Exatamente. Então, e o Instagram também. Então não deixa de seguir Tayane lá no Emociona-te. Tudo na descrição. .blog. Emocionate.blog e no blog também. Dá essa força aí para o início aí, que vai ser muito proveitoso para vocês. E o que mais, Thales? Vamos embora. E também, galera, outra dica importante é inscreva-se no canal Projeto Exatas Segue a TT. gente lá. Deixa Segue o like, Instagram. abre, bota o sininho aí, vai lá no Instagram, acessa as dicas. E se você gostou desse jeito novo de trazer um convidado, comenta manda aí. Mensagem pra gente que a gente vai procurar pessoas mais experientes em outras áreas também. Agora a gente vai dar aquele 1 minutinho pra Tayane se despedir de vocês, né? Falar o que ela quiser falar, faz seu merchan aí, Tayane. Se vende o Emociona-te. Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez, meninos, pelo convite, pela oportunidade de estar falando isso aqui para tantas pessoas que estão num momento tão difícil, né? Porque a gente está falando sobre emoções, mas a gente sabe que emoções esse ano está num contexto bem mais atípico, né? A gente vem aí de uma pandemia, de uma mudança de calendário escolar, de mudança de datas de provas, e a gente sabe que isso é extremamente ansiogênico e que isso contribui também para a nossa motivação, para os nossos estudos. Então fica aqui a minha palavra também de conforto e de acolhimento a vocês que estão aí numa situação extremamente difícil por natureza de estar estudando, e os meninos do Projeto Exatas TT estão aí com conteúdo tentando estimular, tentando ajudar de alguma forma. O blog ele também vem um pouco nesse sentido, né, de informar as pessoas sobre questões que são importantes sobre as nossas emoções. Eu sempre falo que emoções
é inevitável, não tem como a gente não sentir emoções, mas criar estratégias para lidar com elas é extremamente benéfico, né? E é desejável que se faça isso, e que eu espero para vocês é que vocês consigam se preparar da melhor forma possível para as provas e se dar bem, especialmente com as dicas que vocês estão acompanhando aqui dos meninos. Então, muitíssimo obrigada, boa sorte para todos. É isso aí, galera. Então, até a próxima sexta e falou! É nóis!